conhece algum judeu? Se não conhece, hoje no Convite à Vida vamos conhecer e entender algumas práticas judaicas. Para isso, Israel Belo de Azevedo conversa com o sociólogo Sérgio Danon. No quadro Loucos por Viagens, Rogério Enachev nos leva para conhecer mais um lugar pelo mundo. Logo mais, o informativo da Junta de Missões Mundiais nos trazendo informações importantes sobre os missionários no campo. A pergunta do dia é: os cristãos têm direito de evangelizar pessoas de outras religiões? Vamos às ruas para saber o que o povo fala. Hoje no quadro O Povo Fala, queremos saber se você acha que os cristãos têm direito de evangelizar pessoas de outras religiões. Olha, quando você coloca como premissa que tem o direito, significa que se há um direito, algum momento existe uma negação a esse direito. Que há uma lei ou um princípio que impeça que você exponha a sua opinião. Além disso, nós temos, por princípio de fé, o mandamento do Senhor de levar o evangelho a todo o mundo. Então, com ou sem direito, eu entendo, temos direito sim, temos esse direito, assim como os muçulmanos têm o direito de expressar a sua fé e levar o seu credo ao mundo, os shintoístas, as pessoas que não são cristãos, têm direito também de colocar as suas opiniões e levar as pessoas à sua fé. Eu acredito que o cristão ele tem o dever de evangelizar sempre, em qualquer situação, a qualquer pessoa, tendo em vista que Jesus Cristo, Ele é o Senhor. Nós temos o dever de dizer isso a todas as pessoas. Pensem o que elas pensem, digam o que elas digam, não importa. Jesus Cristo é o Senhor. Acredito, aí cabe o direito de cada um querer ou não receber o que a pessoa evangelizou. Depois de ler, então, o Evangelho de Marcos, o Evangelho de João, eu sugiro que você leia o livro de Gênesis. Gênesis, como você sabe, é o primeiro livro da Bíblia. Assim que você abre a Bíblia, você se depara com o livro de Gênesis. É o livro que conta a história da criação do mundo, a história da criação do ser humano, a história da queda, isto é, de como o homem deixou os projetos de Deus, e começa a contar então a história do pacto, da aliança, do testamento que Deus fez com os homens. E termina esse livro com a história de José. E o livro termina com José estando morto no Egito. Esse, em linhas gerais, é o resumo do livro de Gênesis. Por que Gênesis? Porque é o livro do começo, é o livro dos princípios. E o próprio título revela exatamente essa ideia de no princípio, que é a mesma palavra, a mesma expressão que começa o livro de João. No princípio era o verbo. E Gênesis começa, no princípio, Deus criou o mundo. É um livro, portanto, que nos conta, o livro de Gênesis, o projeto de Deus para o mundo. Depois de criar o mundo, Deus coloca o homem neste mundo e dá ao homem a tarefa de governar a terra. É uma tarefa de natureza ecológica. A ecologia, portanto, está na Bíblia, faz parte da Bíblia. Deus não entregou a terra ao homem para o homem explorar selvagemmente, mas para cuidar dela. Eu me lembro que quando o mundo foi surpreendido por aquela terrível tsunami em 2004, que eu fiz uma reflexão ao ver uma fotografia lá de um país altamente atingido, um país que construiu praias, cidades, avançando sobre o mar. E o mar se revoltou, podemos dizer assim, e tomou a terra de novo. Onde eu quero chegar com essa observação? Que exatamente o homem foi encarregado por Deus de cuidar da terra, não de explorá-la, não de fazer a terra invadir sobre o mar, por exemplo. A terra é inóspita, a terra é selvagem. Cabe ao homem domesticá-la com carinho,
com afeto. Cabe ao homem cuidar da terra. O livro de Gênesis, portanto, é um livro do cuidado que Deus espera que nós tenhamos com a terra. Em segundo lugar, a Bíblia começa também no livro de Gênesis falando de como Deus quer se relacionar com o homem. É o projeto de Deus, é o jeito de ser de Deus, de se comunicar conosco. E o que Ele quer, na verdade, é um relacionamento entre pessoas livres. Ele deu ao homem a liberdade, e o homem escolheu a liberdade, o que fazer com ela. Muitas pessoas têm uma grande dificuldade com relação ao mal. Por que Deus fez o mal, por exemplo? É claro que o livro de Gênesis não entra nesta discussão que é da nossa cabeça, é algo filosófico, mas fica muito claro no livro de Gênesis que o homem escolheu o mal, tendo ele sido feito à imagem e semelhança de Deus, portanto, livre. Esse é um grande desafio. O que é que eu faço com a minha liberdade? O que é que você faz com a sua liberdade? E o homem escolheu ausentar-se de Deus, afastar-se de Deus, não ter com Deus um relacionamento de iguais, no sentido de pessoas livres. E aceitou a proposta do mal de seguir o seu próprio caminho, e o seu próprio caminho não é bom. É bom que Deus e o homem caminhem no mesmo itinerário. Essa é a história de Gênesis. Mas Deus não desiste do homem quanto a este livro. Então, no final do capítulo 11 e do capítulo 12, nós encontramos a história de Abraão e sua família. Na verdade, a partir do capítulo 11, no finalzinho, até o capítulo 50, que é o último de Gênesis, nós temos a história da família de Abraão. Esta é uma história magnífica. Esta é uma história extraordinária. Abraão era um homem que vivia muito longe do que seria então a terra prometida, o Canaã, hoje Palestina, Israel, genericamente falando. Mas ele saiu desse lugar onde morava, de Ur, hoje Iraque, e veio em direção ao sul, isso uma viagem de muitos e muitos quilômetros, e naquela época de muitos e muitos dias, e entra então na que hoje é a terra de Israel, entra em Canaã. E eu estive nesse lugar onde muito possivelmente Abraão entrou em Canaã. E eu quero contar essa história em nosso próximo programa. Eu falei hoje então sobre Gênesis, o terceiro livro para você ler. Eu vou continuar falando deste magnífico, apaixonante livro, o livro de Gênesis. Eu espero que você, em nosso próximo programa, esteja comigo para continuarmos aqui a nossa jornada, a nossa saga, a saga extraordinária de Abraão, com quem Deus fez uma aliança, um pacto, um testamento, um acordo que, de certo modo, vale até os dias de hoje. Até o próximo programa. Participe do programa respondendo a seguinte pergunta: os cristãos têm direito de evangelizar pessoas de outras religiões? Entre os participantes, sortearemos o livro O Direito Nosso de Cada Dia, de Gilberto Garcia. Para responder, acesse conviteavida.org.br ou escreva para nós no endereço Praça Barão de Corumbá 49, CEP 20.510-170, Rio de Janeiro, RJ. Confira os ganhadores no próprio site. Você acha difícil ler a Bíblia? Essa tarefa, com o Manual Bíblico Vida Nova, ficou mais fácil. Por isso eu recomendo este livro escrito e preparado com carinho por autores com muito conhecimento na Palavra de Deus. Então, recomendo a você o Manual Bíblico Vida Nova, uma editora especializada em livros de referência sobre a Bíblia.
Convite à Vida, no seu quadro de entrevistas, hoje trazendo um tema de grande valor, que são os judeus no mundo. Todos nós conhecemos os judeus, sobretudo na área comercial, eles são muito bons nisto, mas também tem a sua fé ou a sua falta de fé. Tem o Estado de Israel, hoje um Estado tecnologicamente altamente desenvolvido. Enfim, os judeus estão sempre diante de nós. E eu estou aqui com um deles, é o sociólogo Sérgio Danon, a quem desde já dou boas-vindas aqui ao nosso programa. Sérgio. Obrigado, Israel, é um grande privilégio estar aqui. E você tem desenvolvido um trabalho junto aos judeus ao redor do mundo, no Brasil em particular, mas antes eu quero começar com uma pergunta bem específica, assim. Eu estava lendo um rabino hoje, e ele dizia assim, nós judeus não queremos que ninguém se torne judeu. Não sei como é isso no islamismo, eu sei que no cristianismo nós queremos que todos sejam cristãos. E minha pergunta é a seguinte, você acha que, de fato, uma pessoa que nasceu numa religião deve continuar nela ou ela tem o direito de mudar de religião? Como é que você vê isso, sobretudo nos Estados Unidos, ou mesmo em Israel, ou no Brasil? Creio que, na realidade, como democrata, né, como um país democrata em que nós vivemos, assim como a própria nação de Israel, todos nós temos o direito de livre expressão, de liberdade. Mudar de religião é uma opção também. Na realidade, e o próprio judeu, se for ver ao longo da história, o próprio termo proselitismo vem de um termo judaico. Eram aqueles gentios que se tornaram... Gentio é quem não era judeu, certo? Exatamente. É um termo que os judeus chamam de goi. Goi. Que é o gentio que representam as nações, aquele que não é judeu. Todos menos os judeus são goi. Exatamente. Então, quando um gentio se convertia ao judaísmo, se dava o nome de prosélito. Então, quem começou com essa questão de alcançar o outro para a sua religião foi o próprio povo judeu. E hoje ainda ele faz isso ou não faz mais? Não, porque depois que o cristianismo começou a fazer com que o judeu entrasse na fé do Messias, a minha interpretação, o Messias judeu, Jesus, eles pararam com essa prática e agora acusam o cristão de ser prosélito. Quando é curioso o termo prosélito também, é um termo até pejorativo, por quê? Porque faz com que alguém seja forçado a crer na religião. E nós, como crentes em Jesus, nós não forçamos ninguém. A nossa função como cristão é anunciar o evangelho, ter a liberdade de mostrar a nossa fé, a nossa opinião, sem forçar ninguém. A gente não quer converter nem convencer ninguém. Quem faz isso é o Espírito Santo de Deus. E como é que você vê, Sérgio, esse chamado diálogo interreligioso, sobretudo nas religiões monoteístas, o judaísmo, o cristianismo e o islamismo? Você vê isso com bons olhos ou isso promove realmente a paz ou cerceia a liberdade das pessoas? Como é que você percebe esse diálogo? Vejo com bons olhos o diálogo interreligioso se o propósito dele for realmente um debate saudável, uma troca de ideias, mas não no sentido ecumênico, porque se for no sentido das religiões estarem celebrando juntas, eu fico preocupado porque acaba sendo uma colcha de retalhos e não sendo nenhuma religião nem outra. E você acha que esse diálogo promove a paz? Com certeza. Inclusive, nós temos na nossa organização lá em Israel conversas com palestinos e mostrando que a única forma de haver paz entre judeus e palestinos é através do Messias Jesus. Certo. Então, e agora, pensando um pouquinho até nesse contexto de palestinos, de israelenses, norte-americanos, onde há muitos judeus também, no brasileiro, dá para evangelizar, dá para falar do evangelho de Jesus Cristo e, ao mesmo tempo, respeitar o outro, a cultura do outro, ou quem se torna cristão, digamos, sendo ele um palestino, ou seja, ele um israelense, ele perde a sua cultura? De forma alguma. Eu sou judeu, creio em Jesus e não perdi a minha cultura. E até um lado errado, porque as pessoas, no entendimento das pessoas, porque muitas vezes os cristãos e os judeus acham que pelo fato de você crer em Jesus, você deixa de ser judeu, quando não é verdade. Ser judeu é uma etnia. Se você for pensar que ser judeu
seguir o judaísmo, a maioria do povo judeu hoje não seria judeu, porque a maioria do povo judeu não segue o judaísmo. Ser judeu é uma etnia. Eu sou judeu porque meus pais são judeus e levando assim até Abraão. Ser cristão, não. Ser cristão é um ato de fé. Quando eu fui circuncidado ao 8º dia, ninguém me perguntou se eu queria ser judeu. Mas fui circuncidado e falei, aí está um judeu. Agora, pelo fato de eu crer em Jesus, eu vou deixar de ser judeu? De forma alguma. Mas eu tenho as práticas judaicas, eu ainda celebro o Shabat, faço as festas judaicas, mas sempre com o propósito de estar apresentando o Messias Jesus em cada uma delas. Sobre essas festas, né? Você falou de Shabat, que é o sábado, digamos assim, que começa... Começa na sexta-feira à noite e vai até o sábado à noite. E o que você não faz no Shabat? Olha, normalmente é o momento que eu tiro com a minha família. É normalmente porque eu trabalho de domingo à sexta-feira e sábado é o dia que eu tiro realmente para descansar. É um momento que a gente acaba tendo mais tempo também para estar buscando a Deus, passo mais tempo lendo a Bíblia também, mas também um momento de se regozijar e estar aproveitando com a família. E as festas, quais as principais que você participa? As principais são o Pesach, que é a Páscoa judaica, em que nós montamos o Seder de Pesach, que é justamente como se celebra a ordem da festa do Pesach, que inclusive foi a última ceia que Jesus celebrou. Também temos o Rosh Hashanah, que é o ano novo, chamado Ano Novo Judaico, quando na realidade é a festa das trombetas. E cai quando? E cai em setembro, outubro, e 10 dias depois tem o Yom Kippur, que é o dia da expiação. Então essas são as três principais. São as três principais. Que também você, como judeu cristão, celebra. E como é que você se interessou por esse trabalho de levar Jesus Cristo como o Messias aos judeus? Quando surgiu isso na sua vida, Sérgio? Eu vim a crer em Jesus como Messias aos 20 anos de idade. Um ano depois, eu conheci um homem que alcançava, era um missionário americano, que alcançava o povo judeu com o evangelho, Leonardo Messner. Ele tinha um programa, inclusive, na Rádio Relógio, o Poço de Jacó. Há muitos anos atrás. E eu tive Leonardo Messner. Chegou a conhecê-lo. Ele foi, na realidade, o meu mentor espiritual, porque foi através dele que eu me envolvi com o evangelismo judaico, o evangelismo do meu povo. Foi através daí. O que tem em comum o cristianismo e o judaísmo? Mas isso eu vou lhe pedir para fazer o favor de responder em nosso próximo bloco. Convite à Vida está aqui com o sociólogo Sérgio Danon, falando sobre judaísmo, cristianismo e outras religiões. Esperamos você, então, no próximo bloco para aprendermos um pouco mais sobre essas grandes religiões. Participe do programa respondendo a seguinte pergunta: os cristãos têm direito de evangelizar pessoas de outras religiões? Entre os participantes, sortearemos o livro O Direito Nosso de Cada Dia, de Gilberto Garcia. Para responder, acesse conviteavida.org.br ou escreva para nós no endereço Praça Barão de Corumbá 49, CEP 20.510.170, Rio de Janeiro, RJ. Confira os ganhadores no próprio site. Se Deus tivesse uma geladeira, seu retrato estaria na porta. Ele lhe manda flores toda primavera e uma nova aurora a cada manhã. Sempre que você quiser conversar, ele estará pronto a ouvir. Aceite a realidade, ele é louco por você. Quando a vida está difícil, não conseguimos perceber o cuidado de Deus conosco, mas Max Lucado quer reacender essa esperança em seu coração com o livro Deus está com você. Sinta o toque e o carinho de Deus através das palavras de Max Lucado. Deus está com você. Adquira já o seu exemplar. Convite à Vida está de volta, entrevistando o sociólogo Sérgio Danon, nos falando sobre cristianismo, judaísmo, ele que é o diretor no Brasil para a organização Judeus por Jesus. Isso. O que há de comum entre o judaísmo e o cristianismo?
É uma questão interessante porque as pessoas veem o povo judeu e o povo cristão com muita similaridade. Mas eu, como judeu, é complicado. Talvez a similaridade seja as diferenças. Porque assim como há várias... As similaridades são as diferenças. Ou seja, as semelhanças são as dessemelhanças. Exatamente. É então, quais são? Por quê? Porque no povo cristão já existem diferenças de doutrinas. Certo? Assim como no judaísmo. A pessoa crê que o judaísmo, o povo judeu é uma coisa só, mas o próprio povo judeu está dividido. Tem os ortodoxos, ultra-ortodoxos. Vamos devagar. Ortodoxos, ultra-ortodoxos, tem os reformistas, conservadores, ateus. E tem aqueles que se misturam, tem o judeu budista, espírita, e é uma coxa de retalhos também. E o povo judeu costuma dizer que se você colocar 2 judeus juntos em uma sala, você vai ter 3 opiniões diferentes. Então, é um povo que gosta de discutir. Se a gente for pensar em semelhança entre o povo judeu e o cristão, eu diria que a única semelhança é o Antigo Testamento, que o povo judeu chama de Tanar, que significa Torá, os escritos e os profetas. É uma espécie de abreviatura. É um acróstico de Torá, Neviim, que são os profetas, e Ketuvim, que são os escritos. Certo. Então, agora, quais são as diferenças? Já que a semelhança é só uma, quais são as dessemelhanças? Olha, como eu falei... Uma delas é a ideia do Messias, né? Sim, com certeza. O próprio Jesus... por exemplo, o povo judeu fala que Jesus nunca disse ser o Messias. Por que eles falam isso? Porque eles nunca leram o Novo Testamento. Certo. E eu até convido o povo judeu a ler o Novo Testamento. Aliás, eu vim a crer em Jesus através da leitura da Bíblia, porque o Novo Testamento é um livro judaico. Foi um livro escrito por judeus, em sua grande maioria, para os judeus. Os termos que são utilizados no Novo Testamento são termos judaicos. Por exemplo, a gente fala sobre João, o Evangelho de João. Ele estava escrevendo para os judeus. Por exemplo, ele começa o seu Evangelho falando: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele está usando o primeiro termo, no princípio, como houve em Gênesis. E no princípio criou Deus os céus e a terra, no princípio era o Logos. João estava exatamente fazendo uma conexão entre o seu evangelho e o próprio livro da Torá, para mostrando o começo que há em Jesus. Você falou aí do Evangelho de João, e muitos, o próprio Evangelho de João diz isso, né? Não aceitaram o Messias. Por que, naquela época, você interpreta, até como sociólogo que você é, por que os judeus não aceitaram Jesus como Messias? O que havia nesse Messias que não conferia com o padrão deles do que devia ser o Messias? O problema é que o povo judeu esperava um Messias físico, material. Eles esperavam um libertador. Na realidade, a ideia de Messias para o povo judeu é como um homem, não é como Deus. Eles veem quase como um super-homem, uma pessoa realmente forte, que possa estar libertando o povo, mas eles não entendiam que, na realidade, para haver a libertação física, primeiro há a necessidade de haver a libertação espiritual. O profeta Isaías fala que são os nossos pecados que fazem separação entre nós e Deus. Então, antes de haver uma paz, que é o que eles falam, que o Messias não trouxe paz, pelo contrário, Jesus trouxe mais guerra no mundo do que antes. Mas para haver a paz... Você afirma isso ou os judeus? Não, os judeus. Ah, ok. Vai ficar bem claro. Com certeza. Eu creio que ele trouxe a paz. Mas a paz, para haver paz entre os homens, precisa primeiro que haja paz entre o ser humano e Deus. E Jesus veio justamente para isso, para trazer a paz espiritual. Porque se a gente tiver paz somente entre o ser humano e não tiver paz com Deus, que paz é essa? Hoje os judeus, primeiro pensando nos judeus que estão em Israel e os judeus que estão espalhados pelo mundo, os judeus ainda esperam o Messias? Sim, esperam o Messias Ou esperam, mas não esperam, digamos assim. Como eu falei, o próprio povo judeu é um povo dividido nas suas doutrinas. Os ortodoxos esperam a pessoa do Messias, um ser humano.
Agora, os reformistas e os conservadores, que são, vamos dizer assim, os judeus liberais, eles não creem na pessoa do Messias. Eles creem em uma era messiânica. E essa era messiânica vai ser alcançada quando o ser humano... É uma visão muito humanista. Eles creem que essa era messiânica vai ser alcançada quando não tiver mais guerra, não houver mais fome, não houver mais doença. E quando o ser humano chegar nessa ausência de problemas, a era messiânica vai ser alcançada. Isso são os reformistas. Isso são os reformistas, os conservadores, que são os liberais. E os ultra-ortodoxos acreditam que ainda o Messias deve ser esperado. Com certeza. Agora, entre os judeus, de novo, em Israel e ao redor do mundo, há pessoas dos judeus aceitando a Jesus como sendo, reconhecendo a Jesus de Nazaré como sendo o Messias, ou muito pouco? Cada vez mais. Na realidade, nos últimos 30 anos, a quantidade de judeus que têm aceitado a Jesus a cada ano tem aumentado mais e mais. Ainda são poucos, e por isso que eu até falo que perante a igreja é um povo ainda não alcançado. Em torno de 1 a 2% do povo judeu no mundo crê em Jesus. Ou seja, 1 a 2%. E em Israel é ainda menor ainda. Existem 15 milhões de judeus no mundo e existe em torno de 200 mil judeus que creem em Jesus. Certo. Em Israel, esse número chega a 0,1%. Então, 1/10% em Israel é que crê em Jesus. Mas eles têm liberdade lá, os cristãos que vão pregar em Israel têm liberdade para pregar que o Messias já veio, mas eu não quero que você responda agora. No próximo bloco nós vamos continuar. Vamos receber aqui um advogado, André Simão, especialista em direito internacional. Vamos ver como é que fica isso à luz também do direito. Fique com a gente, porque Convite à Vida, hoje falando sobre judaísmo no mundo, com Sérgio Danon e depois com André Simão, volta já já. Participe do programa respondendo a seguinte pergunta: os cristãos têm direito de evangelizar pessoas de outras religiões? Entre os participantes, sortearemos o livro O Direito Nosso de Cada Dia, de Gilberto Garcia. Para responder, acesse conviteavida.org.br ou escreva para nós no endereço Praça Barão de Corumbá 49, CEP 20.510-170, Rio de Janeiro, RJ. Confira os ganhadores no próprio site. Você acha difícil ler a Bíblia? Essa tarefa, com o Manual Bíblico Vida Nova, ficou mais fácil. Por isso, eu recomendo este livro escrito e preparado com carinho por autores com muito conhecimento na Palavra de Deus. Então, recomendo a você Manual Bíblico Vida Nova, uma editora especializada em livros de referência sobre a Bíblia. Convite à Vida está de volta, hoje falando sobre cristianismo, judaísmo, no contexto internacional, também no Brasil, em Israel. E trouxemos para esse terceiro bloco nosso amigo André Simão, mestre em Direito, que vai também participar aqui desse momento em que vamos falar sobre liberdade religiosa, sobre mudanças na vida que a religião traz. Obrigado, André. Bem-vindo aqui ao nosso Convite à Vida. Eu que agradeço, Israel, pelo convite, ainda mais para tratar de um tema tão interessante com um convidado tão especial e tão rico de histórias e experiências. E esse tema, judaísmo, isso também lhe interessa pessoalmente? Sim, de um modo geral me interessam as questões relacionadas ao diálogo interreligioso, especialmente quando ele busca promover o entendimento e a paz e a aceitação. Então eu... querendo retomar nossa conversa, Sérgio, colocando um pouquinho disso das mudanças, de como hoje os judeus aceitam ou não aceitam Jesus Cristo, e falávamos um pouco sobre essa dificuldade, né? Uma pergunta que eu tenho para lhe fazer: quando você
entendeu, aceitou o Messias, Jesus Cristo, como sendo de fato o Messias? Foi você primeiro, depois seu pai? Como é que foi isso? Meus pais vieram a crer em Jesus quando eu tinha 16 anos. Então já foi um baque na época, não só para mim, mas para a família toda. Inclusive, quando eles se tornaram crentes em Jesus, eles deram testemunho deles na televisão. E a partir daquele momento, a família parou de falar com eles e conosco também, porque mesmo não crendo, eu respeitei e apoiei a decisão dos meus pais, porque vi mudança na vida deles. E eu só vim a crer em Jesus 4 anos depois, através do testemunho de um amigo meu, que era até o filho de um dos pastores da Batista Curuçá, e através Luciano Zambrotti. Foi um grande impacto, porque o testemunho de vida dele na minha vida. E curiosamente, 1 ano depois, e foi quando eu justamente me envolvi no evangelismo judaico, que a minha família voltou a falar conosco. Então eles falaram, olha, você pode falar com a gente, só que não fala de Jesus. E até hoje é assim? Até hoje é assim, mas atualmente eles até que na surdina, né, quando estão sozinhos, que perguntam sobre Jesus. E você, como é que você avalia isso, André? Mas não chegaram a fazer o enterro simbólico, como às vezes a gente escuta falar que alguns ortodoxos fazem quando algum filho se converte. Chegou a acontecer isso na sua família, não? Não, na nossa família não, e eu acho que... O que acontece? Desculpa, você me perguntou e eu sim, o que acontece quando, num caso que você sabe do ultra-ortodoxo, o que eles fazem lá? Só para a gente... Em alguns casos chegam a fazer enterros simbólicos e excluir completamente a pessoa da família. Então a ideia era perguntar se isso aconteceu na família dele. Pessoalmente, na minha família, aqui no Brasil, não, a gente não teve essa experiência, mas nos Estados Unidos tem conhecimento de pessoas que aconteceu isso, em Israel também, mas aqui no Brasil não tem conhecimento de ninguém que tenha passado por isso. E a sua organização Judeus por Jesus, o que ela efetivamente faz? Ela participa de diálogo também, como o André mencionou, ou ela só visa evangelizar, só apresentar o Messias? Nosso trabalho básico é evangelístico. Nós anunciamos o evangelho como judeus, mas não só para o nosso povo. A gente anuncia o evangelho a todos. E que evangelho é esse? Às vezes as pessoas pensam que anunciar o evangelho para o judeu tem uma tática especial. Não. Nós anunciamos que Jesus morreu pelos nossos pecados, foi sepultado de acordo com as Escrituras e ressuscitou ao 3º dia. Se aplica a todos. Se aplica a todos. Até os palestinos. Até os palestinos. Né? André, eu noto que você também tem um grande interesse também pela causa dos palestinos, das pessoas palestinas. Né? Como é que você vê esse diálogo, essa evangelização nesse contexto, aí, pela sua vivência? É um tema bastante árido, né? Há uma história grande de inimizades e uma amargura, né? Por parte dos dois lados, traumas, pessoas que perderam seus irmãos em conflitos. E até retomando um ponto que o Danon mencionou no bloco anterior, há organizações cristãs fazendo um trabalho fantástico na Palestina e em Israel, um trabalho de reconciliação através de uma teologia que promove o amor, o perdão, a reconciliação, baseada em textos do Antigo Testamento e até em textos do Corão, quando essa reconciliação envolve também palestinos não cristãos. Então, há um trabalho fantástico que vem sendo feito, mas é um trabalho que realmente demanda muito tempo para gerar esse perdão. Então, na sua visão, não necessariamente tem que dividir. Ela pode também trazer unidade. Sim, com certeza. As divisões, elas vêm de heranças culturais, né? Toda religião ela pode ser utilizada tanto para promover a divisão como para promover a união, o amor, né? A tolerância, a compaixão. E que foi isso que Jesus
né, Jesus viveu, né, a compaixão, o amor, mostrando a salvação, né, nele, mas através da inclusão e do amor, né? Sérgio, no caso, é a compaixão que move você, sua família, inclusive a sua organização, ao pregar o Messias para os judeus, sobretudo, mas também para os outros. A motivação é essa, não tem nenhuma motivação de ordem política ou ideológica. Não, de forma alguma. Nossa organização não se envolve na área política, a gente não apoia politicamente nem Israel, nem os palestinos, mas nós mostramos que, pelo nosso entendimento, a única forma da paz será alcançada. Ah, com certeza. E tem erros dos dois lados. Certo. E a única forma da paz ser alcançada é através da pessoa do Messias Jesus. Inclusive, nós lançamos nos Estados Unidos, e agora está em produção aqui no Brasil, em um DVD que nós fizemos chamado A Paz Proibida, em que mostra o relacionamento de israelenses, judeus e palestinos que creem em Jesus e congregam, inclusive, no mesmo local, juntos, em paz, e mostrando eles mesmos que essa paz é possível só através de Jesus. Eu quero ver esse vídeo porque a ideia que nós temos vai ser sempre de combate, que não é possível nenhum tipo de diálogo, de comunhão, de percepção comum, né, André? Sim, e há experiências fantásticas, por exemplo, levando jovens dos dois lados para acampamentos no meio do deserto, e as histórias são fantásticas e os depoimentos são comoventes. Uma organização que faz um grande trabalho e que atua junto com os judeus por Jesus é a Musalaha. Recomendo que busquem informações. Musalaha. Que bom. Eu agradeço então vocês aqui. Eu estou certo que nossos telespectadores aprenderam bastante, porque as nossas visões são muito estereotipadas, sim, não, pelo cabelo, pela roupa, pela barba, porque se ajoelha 3 vezes ao dia, no caso dos islamitas, como se isso fosse a fé e a vida deles, né? Como também em relação aos cristãos, né, os estereótipos, e sem dúvida alguma vocês contribuíram para a gente ter uma visão mais aberta de todas essas coisas. Muito obrigado. Mais uma vez, obrigado pelo convite. Agradeço mais uma vez. Obrigado a você também por estar conosco até agora, e continue, porque vamos debater aqui outros temas no nosso próximo bloco. Convite à Vida continua com você e conta então com você. Obrigado. Quando a vida está difícil, não conseguimos perceber o cuidado de Deus conosco, mas Max Lucado quer reacender essa esperança em seu coração com o livro Deus está com você. Sinta o toque e o carinho de Deus através das palavras de Max Lucado. Deus está com você. Adquira já o seu exemplar. Hoje eu vou falar um pouco sobre os diferentes hábitos culturais pelo mundo todo. Como viajante, é muito importante você conhecer os costumes dos países que você deseja conhecer. Do contrário, meu amigo, é muito provável que você pague um grande mico. Vou começar pelo Reino Unido e a terra da Rainha Elizabeth. Alguns gestos aqui que parecem ser super comuns no Brasil podem parecer aí extremamente rudes para eles ali na Inglaterra, então muito cuidado. Por exemplo, colocar as mãos desse jeito na Inglaterra é extremamente ofensivo, então lá não dá para você falar: garçom, por favor, 2 águas. Procure sempre fazer desse jeito, que nem aí um paz e amor. Nas Filipinas, você também não pode chegar para um garçom e dizer assim: garçom, por favor, chega aqui 1 minuto. Esse movimento aqui com o dedo não é para chamar pessoas, assim, para chamar um cachorro, e com certeza nenhuma pessoa lá vai querer ser comparada a um cachorro. Aqui no Brasil, quando você chega e vê um guarda de trânsito tá ali com seu carro dirigindo e um guarda de trânsito faz esse sinal, você já sabe que é pare. Lá na Grécia você pode trazer más memórias, porque na época bizantina usava-se a palma da mão para pegar fezes na cara dos prisioneiros algemados, algo extremamente e muito humilhante.
Se você quiser pedir um pouco de paciência para um judeu, basta você fazer esse gesto aqui que ele já vai entender. No Japão, é educado e esperado que você ofereça as coisas com as duas mãos. Se você entregar um cartão pessoal ou uma máquina fotográfica para alguém tirar aí uma foto sua, faça isso sempre com as duas mãos. Isso vai demonstrar que você é atencioso e muito sincero ao fazer isso. Oferecer apenas com uma mão pode aí passar a impressão de desdém. Nós brasileiros somos muito românticos, conhecidos aí como super amantes. Então levar flores para a pessoa amada é algo comum, e mais comum ainda é você levar uma dúzia de rosas, ou seja, aí 12 flores. Lá na Rússia e em outros países do leste europeu, como a Romênia, a Ucrânia e a Croácia, você estaria passando a maior vergonha fazendo isso. Lá os números pares de flores são levados nos funerais. Para a pessoa amada, leve somente números ímpares. Então, se você vai ao funeral, tudo bem levar uma dúzia de rosas. Se não, meu amigo, leve 11 ou 13 rosas para sua amada. Na religião judaica, é proibido misturar o leite com carne, ou seja, em Israel, você nunca vai encontrar um cheeseburger. Uma vez, eu estava num hotel com um grupo de brasileiros e o senhor pegou um iogurte e colocou na mala de mão para possivelmente aí tomar ou consumi-lo durante o dia. No final do dia, nós voltamos direto para o restaurante do hotel, já estava um pouco tarde, e fomos jantar. O pessoal estava servindo carne no jantar. No final do jantar, esse senhor pegou na sua malinha de mão aquele iogurte que estava ali desde manhã para tomá-lo como sobremesa. Gente, naquele momento, o maître voou na mesa e começou a gritar com aquele senhor que não estava entendendo nada. Para você ter uma ideia da seriedade do problema, se algum judeu religioso tivesse visto essa cena, a cozinha podia ter sido totalmente interditada. Na Tailândia, tocar as pessoas na cabeça ou despenteá-las é considerado uma grande falta de educação, pois a cabeça é espiritualmente a parte mais elevada do corpo de um ser humano e deve ser tratada ali com muito respeito. Os pais, avós, parentes mais próximos podem tocar a cabeça dos seus filhos ou netos. Pela mesma lógica, não se sente em travesseiros, almofadas, já que eles servem para te encostar a nossa cabeça. Se fizer isso sem querer, peça desculpas. Tocar em qualquer parte do corpo de alguém aí com os pés, apontar para as pessoas, objetos com seus pés, ou colocar os seus pés em cadeiras ou mesas enquanto você está sentado, também é uma grande falta de educação lá na Tailândia. No mundo muçulmano, você é obrigado a tirar os sapatos ao entrar numa mesquita. Isso já é um costume para as pessoas que vivem ali. Quando chegam nas suas casas, já tiram os seus calçados. Agora, o muçulmano, quando entra na mesquita, ele coloca essa parte do rosto no carpete. Então, por questões de higiene e respeito, todas as pessoas tiram os seus sapatos quando entram numa mesquita. Numa igreja cristã, lá na Europa, você é obrigado a tirar o boné ou o chapéu. E numa sinagoga, você é obrigado a cobrir a cabeça para entrar nela. Vai entender aí essas diferenças. Por isso, meu amigo, procure sempre ter o cuidado de saber um pouco mais sobre o seu destino antes de pegar a estrada. Questões como alimentação, como agir com as pessoas, como se vestir, o que fazer, o que não fazer, para que você não passe vergonha ou até pior, não entre numa fria. Essas foram as minhas dicas por hoje. Semana que vem tem mais, porque afinal de contas, dentro de nós sempre vai existir um louco por viagens. O que eu quero mudar no mundo? O que você gostaria de mudar no mundo? É possível alguém mudar o mundo ou isso é uma utopia, uma fantasia, um sonho irrealizável? Muita coisa precisa mudar no mundo e com certeza eu e você poderíamos fazer uma lista enorme de coisas. Mas o que mais importa mudar no mundo, senão o coração do homem? O que pode ser mais importante do que isso? O coração é conhecido como a sede das emoções, pois é do coração que procedem as saídas da vida, diz a Bíblia em Provérbios 4:23. Uma outra versão diz, pois dele, do coração, depende toda a sua vida. Mas como tocar em algo tão singular como o coração de alguém? Isso tem muito a ver com a nossa missão como discípulos de Jesus. Se queremos um mundo melhor, precisamos começar agora, onde a gente está, assumindo o compromisso de tornar o nome de Jesus conhecido em todo o mundo.
É o toque do Espírito Santo de Deus que muda o coração humano. E é trabalhando para mudar o coração de homens, mulheres, jovens e crianças que os missionários deixam o Brasil e seguem para os campos missionários transculturais. É isso que tem acontecido, por exemplo, aqui bem pertinho de nós, no Chile. Ali, muitos missionários trabalham para mudar a realidade dos povos, como acontecem com os indígenas aimaras, que vivem nas montanhas. São 50 mil aimaras isolados que vivem à espera de alguém que leve até eles esperança de vida e fale a eles de Jesus. E assim, muitas pessoas hoje no Chile têm encontrado uma nova maneira de viver. Em pleno deserto do Atacama, a 5.000 metros de altitude, missionários estão visitando, discipulando, falando de Jesus e oferecendo àquele povo a oportunidade de mudar de vida. Vivendo numa região sujeita a tsunamis, terremotos, os missionários se dedicam a levar o amor de Deus que transforma os corações a esses indígenas. Assista agora o documentário que preparamos sobre evangelização no Chile, que inclui não apenas os aimaras, mas todo o povo chileno. Veja como você pode fazer parte dessa missão. Chile. Em pleno deserto do Atacama, os missionários brasileiros estão fazendo história. Enfrentando um sol de mais de 40 graus ou um rigoroso inverno, eles não medem esforços para evangelizar. A brasileira Narimã Nunes e seu esposo chileno Juan Carlos trabalham com a etnia aimara. O alvo é evangelizar os 50 mil indígenas que vivem nas montanhas de Arica, Parinacota e Tarapacá. O povo aimara adora o Deus Sol, a deusa Terra, o Deus da água, do vento e fazem suas festas pagãs para que tenham boas colheitas. Neste contexto, 190 pessoas estão sendo discipuladas. Os obreiros da terra, Bernardo e Isabel Aravena, cuidam do projeto Monte das Oliveiras. Dezenas de crianças são atendidas. Como é evangelizar nessa região onde nenhum grupo conseguiu ficar? No começo íamos cheios de esperança, mas voltávamos desolados, pois não havia resposta. Mas por orientação do Espírito Santo, mudamos a estratégia e em vez de falar do Evangelho, nós cumprimentávamos as pessoas. Semanalmente, os obreiros fazem visitas, discipulado, estudo bíblico e realizam escola bíblica e atividades esportivas com mais de 40 crianças, adolescentes e seus pais. Outro obreiro da terra que trabalha entre os indígenas em pleno deserto é o aimara Rolando Quispe. Com sua esposa Alexandra, dirige 2 projetos educacionais na cidade de Poço Almonte. No Brasil, há muita gente preparada que poderia ajudar os países latino-americanos. Isto me faz pensar nos países que no passado foram cristãos, mas foram descuidados e hoje não são mais cristãos, como o Egito. Não devemos descuidar da América Latina. O pastor Juan Carlos e Narimã viajavam 1000 quilômetros por semana para as comunidades aimaras. Com o tempo, sentiram o esforço da altitude, ficaram doentes. Hoje, eles não podem mais subir as montanhas, mas coordena o trabalho dos que lá estão indo. Deus tem abençoado muito o trabalho desses servos fiéis. Mas como é viver num local sujeito a terremotos e tsunamis? O sistema de medição, mostra o tremor todos os dias, pequenininho, um pouquinho, suavezinho, ou um pouquinho mais forte, como aquele da madrugada, que levanta a cama aí. Mas se a gente tem o Senhor, realmente há um descanso, há uma confiança muito grande. Aqui mesmo na nossa casa missionária, passamos 2 grandes tremores, temblores, ao grau de terremoto, grau 7, grau 8, é grau de terremoto. Enviados em janeiro de 2008 para trabalhar com esportes, William Carrilho, Márcia e seus filhos atuam nas comunidades aimaras. Eles estão cumprindo o ID de Jesus.
Sabemos que no Brasil há pessoas que têm dado o seu melhor, do seu salário, e da sua vida de oração. E a oração dessas pessoas que nos fortalece aqui, que nos dá força para ir contra todos os principados, potestades que agem nesses lugares que são fortes. Mas nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Quantos povos como esses vivem isolados, à espera de alguém que lhes fale do amor de Deus? Quando veio ao Chile o primeiro missionário brasileiro, em 1908, nós fomos muito abençoados. Continue enviando voluntários, corais, equipes de jovens, equipes de esporte. Venham caminhar conosco pelas ruas do Chile e partilhar o Evangelho com o povo. O que você pode fazer para ajudar a evangelizar o povo aimara, o povo chileno? Você pode adotar o trabalho no Chile em oração. Através do programa de adoção missionária, você pode adotar o projeto com uma contribuição mensal a partir de R$20. Ou pode enviar uma oferta específica nesta ocasião. E não se esqueça, por Cristo, vamos até os confins da terra. Participe do programa respondendo a seguinte pergunta: os cristãos têm direito de evangelizar pessoas de outras religiões? Entre os participantes, sortearemos o livro O Direito Nosso de Cada Dia, de Gilberto Garcia. Para responder, acesse conviteavida.org.br ou escreva para nós no endereço Praça Barão de Corumbá 49, CEP 20.510.170, Rio de Janeiro, RJ. Confira os ganhadores no próprio site. Você acha difícil ler a Bíblia? Essa tarefa, com o Manual Bíblico Vida Nova, ficou mais fácil. Por isso, eu recomendo este livro escrito e preparado com carinho por autores com muito conhecimento na Palavra de Deus. Então, recomendo a você Manual Bíblico Vida Nova, uma editora especializada em livros de referência sobre a Bíblia. Você sabe que as piores mentiras são aquelas que parecem ser verdades. Eu vou apresentar para você agora algumas mentiras. Por favor, preste atenção, porque são mentiras, mas parecem tão verdadeiras. Diga o que você quer. Não limite Deus. Recuse duvidar. Declare o que você acredita. Acredite que aquilo que você pede, você vai receber. Acredite, porque vai ser concedido. Seja em positivo. Acredite que o que você diz na oração, esta é a vontade de Deus. Nunca diga se quando Deus já prometeu. Tenha um coração e uma vida limpos com Deus e com o homem. Então, você vai receber tudo de Deus. Não parecem verdades, mas são mentiras. Por que são mentiras? Porque estão colocando Deus como servo do homem. Essas frases estão dizendo que se você fizer isto ou aquilo, Deus estará obrigado a lhe conceder aquilo que você pediu. É a famosa declaração. Declare. Eu declaro que essa doença desapareceu.
eu declaro que fulano vai ficar próspero. E Deus, então, fica obrigado a atender à declaração. Mentira. Agora eu vou falar, então, uma verdade. É um salmo. O Salmo 37:7. Isso sim é verdade. Descanse no Senhor e aguarde por Ele com paciência. Não se aborreça com o sucesso dos outros, nem com aqueles que maquinam o mal. É isso que a Bíblia nos diz. Nós não temos que acreditar que Deus nos ama mais quando nós somos saudáveis e ricos. Nós não temos que reivindicar o que é nosso, porque Deus não nos abençoa necessariamente com coisas como saúde, dinheiro, emprego, casa, carro. Esse negócio de que o cristão nasceu para ser cabeça e não ser cauda, basta tomar posse da sua bênção, não é o que a Bíblia diz. Ela diz: descanse. É claro que o descanso não quer dizer que você nada vai fazer. Descansar é colocar a sua vida diante de Deus. Você trabalha e Deus abençoa você. Esta é a lógica divina, não a lógica humana. E a lógica divina não coloca nas nossas categorias as mesmas coisas que os homens colocam. Essas mentiras fazem matar. A verdade é que nós podemos descansar sem nos compararmos com os outros diante de Deus. Esta é a grande bênção, a bênção de descansar e esperar por Deus, enquanto trabalhamos e tocamos a nossa vida. Deus abençoe você.